O sol poente de Lisboa tingia o céu de um vermelho sangue quando Ana viu o que nunca deveria ter visto. Ela estava encostada à parede de azulejos frios da Confeitaria Nacional, o aroma de pastéis de nata misturando-se ao sal do Tejo, quando Sofia surgiu na esquina da Rua Augusta, os braços entrelaçados com os de uma mulher alta e loira, rindo como se o mundo fosse delas. O riso de Sofia cortou a Ana como uma navalha afiada, aquele riso que outrora era só para ela, nas noites quentes de verão em que dançavam fado clandestino nos becos de Alfama. Traição, murmurou Ana para si mesma, o coração apertando como um punho de ferro. Sem pensar, ela largou o café intocado na mesa de mármore e correu, as lágrimas quentes já escorrendo pelo rosto, misturando-se ao suor da tarde abafada. Como Sofia podia? Depois de todas as promessas sussurradas sob o luar de Sintra, depois das cartas escondidas em garrafas de vinho do Douro? Ana jurou que nunca mais voltaria a olhar para trás, mas o destino, caprichoso como as marés portuguesas, tinha outros planos. Ana Correia era uma mulher de 28 anos, tecelando sonhos em um ateliê escondido no bairro Alto, onde o ar cheirava a jasmim e a segredos. Seus cabelos pretos caíam em cachos rebeldes até aos ombros, e seus olhos castanhos carregavam a melancolia das saudades que os poetas de Camões tanto cantavam. Vinda de uma família humilde de pescadores em Cascais, Ana aprendera cedo a arte de bordar rendas de bilros, inspiradas nas ondas do Atlântico que batiam nas rochas da sua infância. Seu ateliê, Fios de Saudade, era um santuário de tecidos finos e padrões intrincados, onde clientes de todo o mundo vinham buscar peças que contavam histórias, um chale com motivos de barcos à vela para uma noiva imigrante, uma echarpe com flores de romã para uma viúva que sonhava com amores perdidos. Mas por trás da delicadeza das suas mãos, Ana guardava uma ferida aberta, o amor por Sofia, que começara como um sussurro e se tornara um furacão. Tudo havia começado 2 anos antes, em um festival de fado em Alfama. Ana estava lá, sozinha, tocando viola de fado em um pequeno palco improvisado, sua voz rouca entoando estranha forma de vida com uma dor que fazia os turistas se calarem e os locais a sentirem reconhecimento. Sofia Mendes, então uma executiva em ascensão na indústria vinícola de Porto, havia parado na multidão, atraída pelo som que ecoava como um lamento do mar. Aos 32 anos, Sofia era o oposto de Ana, alta, com cabelos castanhos lisos que caíam como cascatas de bronze e olhos verdes que pareciam capturar a essência das vinhas do Douro. Como CEO da Vinhos do Norte, uma empresa familiar que exportava portos e tintos para o mundo, Sofia carregava o peso de tradições antigas, as adegas centenárias em Vila Nova de Gaia, as festas das vindimas onde o vinho corria como sangue nas veias dos trabalhadores. Mas sob a armadura de ternos impecáveis e decisões frias em salas de reunião, Sofia era uma alma romântica, devoradora de Essa de Queiroz e fã das serenatas à janela nas noites de verão. Naquela noite do fado, após a última nota, Sofia se aproximou com uma taça de vinho na mão. A sua voz é como o Rio Douro em cheia. Me leva para lugares que eu esqueci que existiam. Ana corou, o calor subindo pelo pescoço, e por um instante, o mundo se resumiu àqueles olhos verdes. Elas conversaram até o amanhecer, caminhando pelas ruelas íngremes de Alfama, compartilhando histórias de infâncias marcadas pelo mar e pela terra. Ana falou das noites em que via os barcos dos pais voltarem vazios, o medo da tempestade sempre à espreita. Sofia confessou a solidão de ser a herdeira de uma fortuna envelhecida, pressionada a casar com um partido adequado para salvar a empresa. Mas eu não quero isso, disse Sofia, a voz baixa. Quero algo real, como este fado que dói e cura ao mesmo tempo. Naquela madrugada, sob um céu estrelado, elas se beijaram pela primeira vez, um beijo tímido, salgado de lágrimas e vinho, selando um pacto silencioso contra o mundo que as separava. Os meses seguintes foram um vórtice de paixão. Sofia viajava de Porto a Lisboa toda semana, fingindo reuniões de negócios para roubar fins de semana com Ana. Elas passeavam pelo Chiado, mãos dadas disfarçadas em bolsos de casacos, parando em cafés onde o cheiro do bolo de arroz se misturava ao perfume de Sofia, um aroma de lavanda do Douro e cor de malas de viagem.
Ana ensinava Sofia a bordar, os dedos entrelaçados sobre o linho, rindo quando os pontos saíam tortos. Você é como um vinho jovem, impetuoso, brincava Ana. Sofia retaliava com piqueniques nas margens do Tejo, onde abria garrafas de Porto Tawny e recitava poemas de Florbela Espanca. Eu sou a que sou, e não outra. Ninguém me entende, e eu sou assim. Nessas tardes, o amor delas florescia como as amendoeiras em flor na primavera alentejana, delicado, mas resiliente. Mas os ciúmes eram como as névoas do Douro, densos, sufocantes, inevitáveis. Ana, com sua alma de artista sensível, via fantasmas em cada sombra. Toda vez que Sofia mencionava uma colega de trabalho ou uma cliente charmosa em uma feira de vinhos em Londres, uma pontada de dúvida a atravessava. E se ela encontrar alguém que entenda o mundo dela melhor? Alguém com ternos e salas de reunião, não rendas e agulhas? Sofia, por sua vez, lutava contra a insegurança de ser a mulher forte que todos esperavam, a CEO que comandava salas cheias de homens grisalhos, mas tremia ao imaginar Ana flertando com uma turista em um dos seus shows de fado. Você é livre como o vento de Lisboa e eu sou presa às vinhas, confessava ela em noites de insomnia, o telefone apertado contra o peito. O primeiro sinal de tempestade veio em uma viagem de Sofia a Paris para uma convenção de vinhos. Ana esperava mensagens diárias, mas o silêncio se estendia como uma noite sem estrelas. Quando Sofia finalmente ligou, a voz embriagada de champanhe mencionou casualmente uma amiga de longa data que a acompanhara a um jantar. Nada de mais, amor, só negócios. Mas para Ana foram palavras de veneno. Ela passou a noite bordando furiosamente um lenço com motivos de espinhos entrelaçados, imaginando Sofia nos braços de outra. Quando ela voltou, o abraço no aeroporto de Lisboa foi tenso, como um fio prestes a romper. Confia em mim, sussurrou Sofia, beijando a testa de Ana. Mas a semente do ciúme já germinava. A vida em Lisboa seguia seu ritmo preguiçoso, marcado pelo repicar dos sinos da Sé e pelo canto dos vendedores de castanhas assadas nas ruas. Ana mergulhava no trabalho, aceitando encomendas que a mantinham ocupada até altas horas, um vestido de noiva com rendas de sereia para uma cerimônia em Óbidos, um tapete com cenas de moriscos e cristãos para um hotel em Évora. Seus clientes a adoravam pela paciência e pela forma como infundia alma em cada ponto, mas à noite, sozinha no apartamento apertado no bairro Alto, as paredes ecoavam com as dúvidas. Por que ela me escolheu? Eu sou só uma tecelã e ela é a rainha das adegas. Sofia, em Porto, enfrentava suas próprias batalhas, o conselho da empresa pressionando por um casamento arranjado com o filho de um importador espanhol para fortalecer alianças, diziam eles. Tradição é o que nos mantém de pé, argumentava o tio-avô, com sua voz rouca de anos fumando charutos nas caves úmidas. Sofia sorria falsamente, mas por dentro, o fogo da rebelião ardia. Ela sonhava em levar Ana para as vinhas, mostrá-la o ciclo das uvas, da poda invernal à colheita outonal, como metáfora do seu amor, trabalho árduo, mas recompensado com doçura. Foi em uma vindima no Douro que o ciúme de Ana explodiu pela primeira vez. Sofia a convidara para passar o fim de semana na quinta familiar, um paraíso de socalcos verdes descendo até o rio, onde o ar cheirava a terra molhada e mosto fermentando. Ana chegou de trem de Lisboa, o coração leve pela primeira vez em semanas, carregando uma cesta de pastéis de nata frescos. Mas ao descer na estação de Pinhão, viu Sofia no meio de um grupo de trabalhadores, os braços erguidos em um brinde, rindo com uma enóloga jovem e radiante, de cabelos loiros amarrados em um lenço e pele bronzeada pelo sol. A mulher tocou o ombro de Sofia de forma íntima e Ana sentiu o mundo girar. Sem dizer uma palavra, ela virou as costas e pegou o trem de volta, deixando a cesta na plataforma como um sacrifício aos deuses do vinho. Sofia, percebendo a ausência horas depois, correu para a estação, o vestido sujo de terra roçando nas pernas.
Encontrou a cesta, os pastéis frios e murchos e um bilhete rabiscado. Você pertence a este mundo de uvas e risos falsos. Eu sou só fio solto. O pânico invadiu como uma enxurrada do rio. Ela pegou o carro e dirigiu até Lisboa sob a chuva torrencial, as palhetas do para-brisa batendo como o coração acelerado. Chegou ao apartamento de Ana à meia-noite, batendo na porta com punhos cerrados. Ana! Abre, por favor. Foi um mal-entendido. A porta se entreabriu, revelando Ana com olhos inchados, o rosto pálido como porcelana de vista alegre. Mal-entendido? Eu vi como ela te olhava, Sofia. Como se você fosse o sol e ela a videira sedenta. Elas gritaram naquela noite, palavras afiadas como facas de cozinha lentejana. Ana acusou Sofia de flertar com o perigo, de colecionar olhares como garrafas de vinho raras. Sofia rebateu com lágrimas, confessando o peso da solidão em Porto, como a enóloga era só uma amiga de infância, nada mais. Você é o meu porto seguro, Ana. Sem você, sou só uma CEO vazia, fingindo sorrisos em salas cheias de mentiras. Elas se abraçaram no chão da sala, o choro misturando-se ao som da chuva contra as janelas, e naquela vulnerabilidade, o amor renasceu, mais forte, mas marcado por cicatrizes. Porém, o ciúme não era só de Ana. Sofia, com sua natureza possessiva moldada pelas vinhas que exigem controle absoluto, poda, colheita, envelhecimento, começava a questionar cada ausência de Ana. As noites de fada em Alfama, onde Ana cantava para plateias embevecidas, faziam Sofia imaginar toques casuais, olhares prolongados. E aquela guitarrista de cabelos ruivos? Ela te encara como se quisesse roubar sua alma. Ana ria, mas o riso era forçado, uma máscara fina como renda de Viana do Castelo. Elas prometiam uma à outra fidelidade, trocando anéis simples de prata com gravuras de âncoras, símbolo de Lisboa, cidade de marinheiros e saudades. O verão trouxe uma trégua aparente. Elas viajaram juntas para o Algarve, alugando uma casinha branca em Lagos, com vista para as grutas azuis do mar. Dias de banhos de sol, piqueniques com sardinha assada e saladas de tomate coração de boi, noites de conversas sussurradas sob lençóis leves. Sofia ensinou Ana a provar vinhos, feche os olhos, sinta o tanino como um beijo demorado, e Ana bordou um chal para Sofia com motivos de ondas e videiras entrelaçadas. Para que você me leve para onde for, disse. Naquelas semanas, o amor parecia invencível, como as falésias que resistem às marés. Mas o outono trouxe as sombras. Sofia recebeu uma oferta irrecusável, expandir a empresa para Brasil, exigindo meses em São Paulo. É pelo nosso futuro, disse ela, os olhos suplicantes. Ana assentiu, mas o medo a corroía como ferrugem em ferro forjado. As chamadas noturnas eram curtas, interrompidas por fusos horários e reuniões. E então veio o golpe, uma foto nas redes sociais de Sofia em um jantar de gala no Rio, ao lado de uma investidora brasileira elegante, taças erguidas em um brinde que parecia íntimo demais. Ana, sozinha em Lisboa, sentiu o ciúme incontrolável rugir como um leão faminto. Ela não comeu por dias, bordando obsessivamente um quadro com rosas espinhosas, cada ponto uma acusação muda. Quando Sofia voltou, o aeroporto foi palco de uma cena digna de telenovela portuguesa. Ana esperava com uma mala pronta, o rosto uma máscara de gelo. Vá embora. Encontre sua felicidade no Brasil, com taças e sorrisos falsos. Sofia, exausta da viagem, caiu de joelhos ali mesmo, no meio do saguão lotado, ignorando os olhares curiosos. Eu te amo, Ana. Cada taça que levanto é por você, para que um dia possamos ter nossa própria adega, nosso próprio fado. Mas Ana, cega pela dor, virou as costas e desapareceu na multidão, deixando Sofia sozinha com o eco das rodas das malas.
Os dias que se seguiram foram um purgatório de silêncios. Ana trancou-se no ateliê, recusando encomendas, os dedos sangrando de tanto apertar a agulha. O bairro alto, outrora um labirinto de alegrias, agora parecia um túmulo de memórias. Cada esquina trazia o fantasma de um beijo, cada janela o som de uma serenata imaginária. Seus amigos, a guitarrista Rosa, com seu temperamento de fadista, e o poeta Manuel, que vendia versos nos cafés, tentavam consolá-la com bacalhau à brás e copos de ginginha, mas as palavras corriam como água no Tejo. O amor é como o fado, Ana, dói para curar, dizia Rosa, afinando a viola. Mas a cura parecia distante, um horizonte perdido na névoa. Em Porto, Sofia afundava-se no trabalho como em um vinho tinto denso. As adegas da Vinhos do Norte ecoavam com seus comandos secos, mas à noite, na mansão familiar com seus azulejos de cenas bíblicas, ela chorava sozinha, o vinho amargo na língua. O tio-avô, com sua sabedoria enrugada como casca de sobreiro, notava a mudança. O coração não é videira, Sofia. Não se pode o que sangra. Ela confidenciou nele pela primeira vez, falando de Ana como de um tesouro escondido nas colinas do Douro. Ela me faz sentir viva, tio. Não como uma CEO, mas como uma mulher. O velho assentiu, oferecendo um copo de Porto de 40 anos. Então lute, menina. O amor bom exige colheita dura. A reconciliação veio de forma inesperada, como as chuvas de novembro que lavam as ruas de Lisboa. Sofia, incapaz de suportar o vazio, pegou o trem alfa pendular e apareceu no ateliê de Ana sem aviso, carregando uma caixa de vinhos e um buquê de flores de laranjeira, colhidas ao amanhecer em Sintra. Ana, surpresa no meio de uma costura, deixou a agulha cair, o coração martelando como o sino da igreja de São Roque. O que você faz aqui? Eu disse para ir embora. Sofia não falou. Em vez disso, abriu a caixa e tirou uma garrafa antiga, gravada com as iniciais delas entrelaçadas. Eu trouxe nosso vinho. O que envelheci na adega secreta, só para nós. Prove, e me diga se ainda há gosto de traição. Ana hesitou, mas o aroma, terroso, com notas de figo e mel, a desarmou. Elas se sentaram no chão do ateliê, entre rolos de tecido e padrões inacabados, bebendo devagar, as palavras fluindo como vinho. Sofia confessou tudo, a pressão da família, o medo de perder o império por um amor não convencional, as noites em que sonhava com Ana para escapar da solidão. Eu sou ciumenta também, sabe? Cada fado que você canta sem mim é uma faca. Ana, tocada pela vulnerabilidade, admitiu seus demonios. A infância marcada pela ausência dos pais no mar, o pavor de ser abandonada novamente. Você é o meu farol, Sofia. Mas os ciúmes me cegam. Elas choraram, riram e naquela tarde, o ateliê se tornou um confessionário, onde promessas foram renovadas com um beijo que sabia perdão e a futuro. Mas o destino, traquinas como o Zé Povinho das gravuras de Bordal Pinheiro, não deixaria o caminho fácil. Pouco depois, um escândalo abalou a Vinhos do Norte. Um fornecedor rival espalhou rumores de adulteração nos vinhos, ameaçando a reputação centenária. Sofia mergulhou em reuniões exaustivas, viajando para Bruxelas e Nova Iorque, o stress corroendo sua paciência. Ana, sentindo-se novamente à margem, começou a aceitar convites para apresentações de fado em casas noturnas de Coimbra, onde o público aplaudia sua voz com fervor. Uma noite, após um show particularmente emotivo, entoando a imoraria com lágrimas nos olhos, uma admiradora persistente, uma jornalista de cultura chamada Inês, a abordou nos bastidores. Sua voz é um bálsamo para a alma portuguesa. Deixe-me entrevistá-la. E talvez mais. Ana recusou gentilmente, mas o ciúme de Sofia, ao ver a foto da interação em um jornal local, explodiu como uma garrafa de espumante mal tampada. Ela confrontou Ana por telefone, a voz trêmula de raiva. Quem é essa mulher que te olha como se fosse dona do seu fado?
Eu luto por nós aqui e você flerta em Coimbra? Ana, ferida pela acusação infundada, rebateu. É o meu trabalho, Sofia. Você que soma em aviões, deixando-me sozinha com as saudades. A ligação terminou em silêncio cortante e, pela primeira vez, Ana guardou o anel de âncora na gaveta, um gesto simbólico de rendição. O Natal se aproximava, trazendo as luzes piscantes das ruas de Lisboa e o cheiro de rabanadas fritas nas confeitarias. Ana aceitou um convite de Rosa para passar a véspera em uma casa de fada em Alfama, buscando afogar as dores em canções melancólicas. Sofia, em Porto, recusou o jantar familiar, dirigindo sozinha pelas estradas sinuosas do Douro, o rádio tocando Amália Rodrigues em loop. Estranha forma de vida, a minha. Naquela noite de consoada, enquanto Lisboa se enchia de fogos e badaladas, Sofia parou o carro em uma ponte sobre o rio, o vento frio chicoteando o rosto. Lágrimas geladas escorriam, misturando-se à garoa. Eu a perdi, pensou, o coração pesado como uvas maduras caindo no cesto. Mas o amor, em Portugal, é teimoso como a oliveira centenária. Na manhã de 25 de dezembro, Sofia pegou o primeiro trem para Lisboa, determinada a reconquistar Ana. Chegou ao ateliê nevado de geada, raro em dezembro, mas mágico, batendo na porta com um presente embrulhado em papel de seda, um frasco de perfume feito com essências do Douro, rotulado Saudade Eterna. Ana abriu, os olhos vermelhos de noites mal dormidas, e por um momento, o tempo parou. Eu vim confessar, disse Sofia, a voz rouca. Não à meia-noite, mas ao amanhecer, porque nosso amor merece luz. Ela puxou Ana para um abraço, e ali, entre rendas e vinhos, as barreiras caíram. A confissão noturna ou matinal, como foi, estendeu-se como uma fado longa e arrastada. Elas se sentaram à mesa improvisada do ateliê, uma vela de Natal piscando ao lado de uma garrafa de Porto Ruby. Sofia falou primeiro, as palavras saindo em um fluxo desordenado, como o Douro após as chuvas. Eu tenho medo, Ana. Medo de que meu mundo de números e contratos sufoque o seu de fios e melodias. E o ciúme? Ele é como mofo nas caves, silencioso, mas destruidor. Ana ouviu, os dedos traçando padrões invisíveis na mesa de madeira gasta, o coração amolecendo como massa de pão de água de loios. Eu também tenho ciúmes incontroláveis, admitiu. De cada adega que te chama, de cada taça que te afasta. Mas é porque te amo tanto que dói. Elas mapearam o terreno minado do relacionamento, as viagens inevitáveis de Sofia, as noites solitárias de Ana. Decidiram criar rituais, cartas semanais, seladas com cera e enviadas por correio antigo, como nos tempos de Essa, chamadas de vídeo às sextas, com Ana cantando um verso de fado e Sofia descrevendo o nascer do sol sobre as vinhas. Vamos tecer nossa própria tapeçaria, propôs Ana, pegando linho e agulha. Sofia, desajeitada mas determinada, juntou-se a ela, os pontos tortos simbolizando a imperfeição bela do amor. Naquela manhã de Natal, o ateliê encheu-se de risos e o mundo lá fora, com suas filarmonicas tocando marchas e o aroma de peru assado, pareceu menos hostil. O ano novo trouxe uma calmaria relativa, mas os ventos da mudança sopravam. Sofia, fortalecida pela reconciliação, confrontou o conselho da empresa. Em uma reunião tensa nas caves de Gaia, com o ar úmido carregado de taninos, ela anunciou: a Vinhos do Norte não precisa de alianças falsas. Vamos investir em sustentabilidade, em vinhas orgânicas, e eu liderarei isso ao lado de quem amo, não como acessório, mas como parceira. Os tios resmungaram, mas o tio-avô, com um brilho nos olhos, bateu na mesa. Bem dito, rapariga. O vinho bom nasce de raízes livres. A notícia vazou para a imprensa e Sofia tornou-se um ícone, a CEO lésbica que ousava desafiar tradições, sua foto em jornais ao lado de garrafas de Porto, o sorriso radiante como o sol de verão. Ana, inspirada, expandiu o ateliê.
Com o apoio de Sofia, ela abriu uma filial em Porto, um espaço aconchegante no Ribeira com vista para o Douro, onde ensinava oficinas de bordado para mulheres da comunidade, viúvas de vinicultores, jovens imigrantes retornadas. Fios de Esperança batizou o projeto, tecendo não só tecidos, mas laços humanos. As aulas enchiam-se de risos e histórias. Uma senhora de 70 anos contando de amores da juventude em Trás-os-Montes, uma rapariga de 20 bordando seu primeiro lenço para uma namorada secreta. Ana sentia-se renascer, o ciúme recuando como a maré baixa em Matosinhos. Porém, o conflito maior espreitava nas sombras da sociedade portuguesa, ainda marcada por sussurros conservadores em vilas do interior. Uma noite, durante uma feira de artesanato em Évora, Ana e Sofia passeavam de mãos dadas, orgulhosas de sua exibição conjunta, rendas bordadas com motivos de uvas e âncoras. Um grupo de homens locais, embriagados de aguardente, murmurou insultos degeneradas contra a natureza de Deus. Sofia, protetora como uma leoa, enfrentou-os. O amor é como vinho, não julga, só enriquece. Mas as palavras feriram Ana profundamente, reavivando memórias de olhares desviados na infância, quando sua mãe a repreendia por brincar demais com as raparigas. Naquela noite, no hotel de Pedra Alentejana, Ana chorou nos braços de Sofia. E se o mundo nos quebrar antes de nos unirmos? Sofia, sentindo o peso da promessa não cumprida, planejou uma surpresa. No aniversário de Ana, em maio, quando as rosas de Évora florescem em profusão, ela a levou de cegonha para uma viagem surpresa ao Alentejo. Alugaram um carro antigo, um Citroën 2 cavalos pintado de azul como o céu, e rodaram por planícies douradas, parando em adegas para provar alentejanos robustos e em olivais para piqueniques com queijo de serpa. Em Monsaraz, vila medieval no topo de uma colina, Sofia ajoelhou-se ao pôr do sol, não com um anel de diamante, mas com um colar de contas de vidro moldadas à mão, cada uma representando uma estação do Douro. Case comigo, Ana. Não para o mundo, mas para nós. Vamos construir uma vida de saudades compartilhadas. Ana, com o coração transbordando, disse sim, as lágrimas salgadas como o mar de Sagres. Elas dançaram uma valsa improvisada na praça vazia, ao som de um realejo distante, sentindo-se invencíveis. Mas a traição, não do coração, mas do destino, veio logo depois. Ao voltarem a Lisboa, Sofia recebeu um telefonema devastador. O tio-avô, seu mentor, sofrera um AVC nas Caves e a empresa enfrentava uma auditoria por irregularidades antigas plantadas pelo rival invejoso. Eu tenho que ir, Ana. Sozinha por enquanto. A separação, mais uma vez, testou os fios do seu amor. Ana, deixada para trás, caiu em uma espiral de dúvida. O ciúme, adormecido, acordou com força. E se ela ficar em Porto para sempre? E se o peso da família a mudar? Ela começou a se distanciar, cancelando chamadas, mergulhando em encomendas frenéticas. Uma noite, em um raro momento de fraqueza, aceitou um drink de Inês, a jornalista, em um bar de fado no Chiado. Nada aconteceu, só conversa sobre arte e literatura, mas a foto inocente, postada nas redes, chegou a Sofia como um raio. A traição aparente foi o estopim. Sofia, exausta das noites em claro revisando contas nas adegas frias, viu a foto e sentiu o mundo ruir como um barril de vinho podre. Como ela pôde? Depois de tudo? O ciúme incontrolável a consumiu, transformando amor em fúria. Ela ligou para Ana em um acesso de raiva. Você e essa mulher? É isso que você quer enquanto eu luto por nós? Ana, chocada, defendeu-se. Foi só um drink, Sofia. Você que some, me deixando com as sombras. A discussão escalou para gritos, palavras como mentirosa e egoísta voando como espinhos de castanheira. A ligação terminou com Sofia desligando, o telefone escorregando da mão úmida de lágrimas. Dias se passaram em um limbo doloroso.
Sofia, isolada em Porto, delegava tarefas com frieza, o rosto uma máscara de executiva implacável. Mas à noite, na biblioteca da mansão, cercada de livros empoeirados de Gil Vicente e Bocage, ela relia as cartas de Ana, cada palavra um lembrete da doçura perdida. O tio-avô, recuperando-se lentamente em um hospital de Gaia, chamou-a à beira da cama. O rancor é como vinagre, azeda o que era doce. Vai atrás dela, Sofia. O amor não espera colheitas. Inspirada, ela planejou a confissão noturna que mudaria tudo. Ana, em Lisboa, vagava como um fantasma pelo Tejo, o vento atlântico carregando suas saudades. O ateliê, outrora vivo, agora ecoava vazio. Ela bordava peças sombrias, com motivos de corvos e rosas murchas. Rosa e Manuela arrastavam para saídas, um concerto de marroquim em Belém, um piquenique no Monsanto, mas o riso não chegava aos olhos. Você a ama demais para desistir, dizia Rosa, servindo um copo de moscatel. Ana assentia, mas o ciúme residual a atormentava, e se Sofia encontrou consolo em outra? Uma CEO que entenda seus fardos? A noite da confissão chegou como um temporal de verão. Sofia pegou o último trem para Lisboa, o coração batendo ao ritmo das rodas nos trilhos. Chegou à porta do apartamento de Ana por volta da meia-noite, o bairro alto adormecido sob uma lua cheia que banhava as ruas em prata. Bateu suavemente, e quando Ana abriu, de camisola fina, cabelos desgrenhados, Sofia caiu de joelhos no limiar, as mãos tremendo. Perdoa-me, amor. Meu ciúme é um monstro que devora sozinha. Eu vi a foto e vi o fim, mas era só o meu medo falando. Ana, o peito apertado, puxou-a para dentro, fechando a porta contra o mundo. Elas se sentaram no sofá gasto, uma garrafa de vinho do Alentejo aberta entre elas, um tinto encorpado, como o abraço que se seguiu. Sofia confessou tudo, a pressão da auditoria que revelara fraudes antigas do pai dela, o medo de perder a herança e, com ela, a capacidade de prover um futuro para elas. Eu traí a mim mesma, deixando o trabalho nos separar. Mas você é a minha esperança, Ana. A CEO apaixonada que sonha com uma vida além das salas de reunião. Lágrimas corriam pelo rosto de Sofia, iluminado pela luz fraca de um abajur com cúpula de renda, peça de Ana. Ela pegou a mão de Ana, traçando as calos das agulhas. Essas mãos tecem milagres. Tecem o nosso amor de novo? Ana, tocada pela profundidade da vulnerabilidade, sentiu o ciúme derreter como neve ao sol de Estremoz. Eu também traí, com dúvidas e silêncios. Mas esta noite, sob esta lua portuguesa, eu confesso, te amo mais que o fado, mais que as ondas. Elas se beijaram então, um beijo lento e profundo, carregado de todas as saudades acumuladas, das viagens, das brigas, das noites vazias. Não era paixão carnal, mas uma união de almas, como o encontro do Tejo com o Atlântico, turbulento, mas eterno. A madrugada se estendeu em conversas sussurradas. Elas traçaram planos concretos. Sofia contrataria uma gerente para dividir as viagens, permitindo mais tempo em Lisboa. Ana expandiria as oficinas para incluir parcerias com vinícolas, criando peças inspiradas em rótulos de vinho. Vamos misturar nossos mundos, disse Sofia, rindo pela primeira vez em semanas. Rendas com taninos, fado com Porto. Ana sorriu, o calor retornando ao peito. E ciúmes? Vamos tratá-los como ervas daninhas, arrancar juntos. O amanhecer as encontrou enroscadas no sofá, o vinho acabado, o ar cheirando a promessas. Sofia partiu de volta a Porto com um novo vigor, o colar de Ana ao pescoço como talismã. A auditoria se resolveu favoravelmente, o rival exposto, a empresa salva e Sofia usou a vitória para implementar mudanças, programas de inclusão para mulheres LGBTQ+, nas vinhas, financiando oficinas de arte em comunidades rurais.
A imprensa aplaudiu, chamando-a de CEO do coração, mas para Sofia, o verdadeiro triunfo era o bilhete de trem semanal para Lisboa. Ana, revitalizada, viu o ateliê florescer. Uma encomenda especial chegou, um manto cerimonial para uma celebração que era em Faro, bordado com arco-íris tecidos em fios de ouro e prata, simbolizando a diversidade portuguesa. Ela convidou Sofia para a entrega e, juntas, assistiram à cerimônia à beira-mar, o vento carregando vivas e canções. Isto é esperança, murmurou Ana, apertando a mão de Sofia. Mas a vida, como um romance de José Saramago, não poupa reviravoltas. Meses depois, durante a vindima no Douro, Ana recebeu uma carta anônima, fotos granuladas de Sofia em uma festa corporativa, abraçada a uma executiva estrangeira. O ciúme, esse velho companheiro, sussurrou dúvidas novamente. Era uma armadilha do rival, claro, mas Ana, ferida, confrontou Sofia por telefone, a voz trêmula. Mais uma traição? Sofia, no meio da colheita, largou a tesoura de poda e correu para o carro. Eu vou provar a verdade, agora. A jornada de Sofia de volta a Lisboa foi uma odisseia moderna, pelas autoestradas chuvosas de Portugal, o para-brisa embaçado pelas lágrimas. Ela parou em um mirador da A1, perto de Leiria, e ligou para Ana. Não desligue. Aquelas fotos são falsas, montagens cruéis. Eu juro pelo Douro, pelo Tejo, pelo nosso amor. Ana, do outro lado, o telefone tremendo na mão bordada, quis acreditar, mas a dor era fresca como uma ferida aberta. Vem, então. Prova com mais que palavras. Sofia chegou ao anoitecer, o céu um tapete de nuvens cor de vinho tinto. Ana esperava na varanda do apartamento, o ar de Lisboa carregado de jasmim e fado distante. Sem preâmbulos, Sofia tirou do bolso um envelope, relatórios forenses das fotos, assinados por um detetive particular que ela contratara às pressas. O rival queria nos quebrar, usando nosso ciúme como arma. Mas ele subestima o que tecemos juntas. Ana examinou os papéis, o alívio misturando-se à culpa. Eu deixei o monstro voltar. Desculpa, amor. Elas desceram para as ruas do bairro Alto, buscando refúgio em um tasco escondido, onde o vinho da casa fluía generoso e o bacalhau desfiado aquecia a alma. Ali, sob lamparinas de azeite, Sofia contou a história completa. A festa era uma armadilha, a executiva uma atriz contratada para posar. Eles pensam que nosso amor é fraqueza, mas é a nossa força, como as raízes das vinhas que penetram a rocha. Ana, tocada, pegou a mão de Sofia. Vamos contra-atacar com esperança. Eu bordo um estandarte para a sua empresa, com o lema Amor Envelhecido. A crise fortaleceu o laço. Sofia processou o rival, ganhando não só indenização, mas respeito na indústria. A Vinhos do Norte lançou uma linha especial, Saudade Reserva, um vinho laranja inspirado nas rendas de Ana, com rótulos bordados à mão. O lançamento em Vila Nova de Gaia foi um evento memorável, fadistas de Lisboa, incluindo Rosa na viola, tocando para uma multidão de apoiadores. Ana e Sofia cortaram a fita juntas, mãos unidas, os flashes capturando o momento como uma pintura de Paula Rego, íntima, poderosa. O verão trouxe paz, mas também o teste final. A família de Sofia, ainda relutante, exigiu um encontro formal com Ana. Para ver se ela é digna, disse o tio-avô por telefone, a voz fraca mas firme. Sofia hesitou, sabendo dos preconceitos enraizados nas tradições nortenhas, mas Ana insistiu, eu vou. Pelo nosso futuro. Elas viajaram para Porto em um trem lotado de turistas, o Douro desfilando pela janela como um quadro vivo. A mansão familiar, com seus salões de azulejos de cenas de vindimas e retratos de ancestrais de bigodes ferozes, recebeu-as com formalidade gélida. O jantar foi tenso, sopa de couve, cabrito assado, conversas sobre colheitas e exportações.
Ana, nervosa, falou pouco, mas quando o tio-avô perguntou sobre o seu trabalho, ela brilhou. Bordo histórias, senhor. Como o vinho guarda memórias da terra, minhas rendas guardam saudades da alma portuguesa. O velho, impressionado, ergueu a taça. Então, à saúde de uma união que enriquece tradições. Aos poucos, o gelo derreteu. A tia de Sofia, uma viúva discreta, confidenciou a Ana sobre seu próprio amor perdido por uma amiga de juventude. Pela primeira vez, a família viu Sofia feliz de verdade, não como CEO, mas como mulher apaixonada. De volta a Lisboa, Ana e Sofia celebraram com uma viagem a Sintra, o Palácio da Pena erguendo-se como um conto de fadas contra o céu. Elas passearam pelos jardins úmidos, colhendo morangos silvestres e sussurrando planos. Uma casa própria no Douro, com um ateliê e adega integrados. Uma cerimônia discreta em uma capela alentejana, só para elas e amigos próximos. Esperança, disse Sofia, mordendo um morango suculento. Com você é o vinho que nunca azeda. O outono trouxe o clímax inesperado. Durante uma feira de vinhos em Lisboa, no pavilhão Atlântico, um escândalo irrompeu. Ativistas conservadores protestaram contra a presença de casais queer, incluindo elas, com cartazes de Deus abomina. A multidão murmurou, e Ana, no stand, sentiu o pânico subir. Sofia, no palco principal, pegou o microfone. Esta é Portugal, terra de exploradores que desafiaram oceanos, de poetas que cantaram amores proibidos. Nosso vinho é para todos os corações, e nosso amor é a prova de que a esperança vence o ódio. O aplauso foi ensurdecedor, fadistas juntando-se em um improviso de Grandola, Vila Morena, hino de liberdade. Mas o verdadeiro alto veio em particular. Naquela noite, em um hotel com vista para o Rio, Sofia sofreu um colapso de estresse, anos de pressão explodindo em pânico. Ana acalmou com canções de embalar, mãos frias em febre. Respira, amor. Somos mais fortes que tempestades. Sofia, vulnerável como nunca, confessou o medo mais profundo. E se eu não for o suficiente? Uma CEO quebrada? Ana sorriu, você é tudo. Minha CEO apaixonada. O inverno selou a redenção. Elas compraram a casa no Douro, uma quinta modesta com oliveiras e um riacho cantando. Ana instalou o ateliê no sótão, luz natural banhando os teares. Sofia, a adega no porão, barris envelhecendo como memórias. A cerimônia foi em dezembro, sob um céu estrelado, com Rosa na viola e Manuel recitando versos originais. Não houve alianças de ouro, mas votos trocados em uma garrafa de vinho selada, a ser aberta em 50 anos. A vida nova no Douro era um hino à esperança. Acordavam com o canto dos galos e o aroma de pão fresco da padaria local, dias preenchidos por rotinas harmoniosas. Ana bordando ao som de pássaros, Sofia supervisionando as vinhas com um sorriso leve. Os ciúmes, outrora furacões, agora eram brisas passageiras, dissipadas por conversas honestas à lareira, com chá de ervas e contos de Camões. A família de Sofia visitava aos domingos, trazendo doces de ovos moles de Aveiro e aceitando Ana como filha, a nora das rendas. Brincavam. O negócio floresceu. Fios de Saudade ganhou prémios em feiras de artesanato, exportando para imigrantes em Toronto e Sydney, que pediam peças que evocassem a pátria. A Vinhos do Norte inovou com blends colaborativos, uvas alentejanas misturadas às do Douro, simbolizando a união de Ana e Sofia. Elas lançaram uma fundação, Raízes de Amor, apoiando artistas LGBTQ+ rurais, financiando oficinas de fado e bordado em vilas esquecidas como Sortelha e Marvão. Mas a humanidade do final veio na perda. O tio-avô de Sofia faleceu na primavera, deixando um testamento que doava parte da empresa para a fundação. No funeral, sob as chuvas finas de Porto, Sofia chorou abertamente, Ana ao lado, mão na mão. Ele nos ensinou a colher o que importa, sussurrou Sofia. Ana assentiu e ia deixar ir o que azeda.
Anos se passaram como estações suaves. Aos 40, Sofia ainda CEO, mas com cabelos grisalhos elegantes como videiras antigas, Ana, mestre bordadeira, com exposições em Belém. Elas adotaram uma cadela de rua, batizada Saudade, que corria pelas vinhas como um espírito livre. O amor delas, testado por ciúmes incontroláveis, confissões noturnas e traições ilusórias, emergiu humanizado, imperfeito, mas profundo, refletindo a alma portuguesa, resiliente, poética, eterna. Na noite de Ano Novo, sob fogos sobre o Douro, elas abriram uma carta antiga, escrita na reconciliação. À esperança com a CEO apaixonada, leram juntas, brindando com um vinho de 50 anos, ainda doce, ainda delas.